Agora que você já conhece a linguagem de programação Lua, sua origem e características principais, é hora de colocar a mão no código. Nessa aula, vamos aprender sobre variáveis que a linguagem de programação Lua possui. As variáveis são como um baú que guarda um tesouro, e esse tesouro chamamos de valores. Vamos supor que existem vários baús e você quer pegar um baú específico. Cada baú aqui, em cada variável chamada baú, tem um valor do tipo string, que é um valor de texto. Objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4, objeto 5. Então, como pegamos objeto 3, a exemplo, objeto 3, como vamos pegar isso? Para pegarmos, se botasse assim, print baú, e quisermos pegar o objeto 3, ele não vai pegar o objeto 3. Por que isso? Por causa que o baú, o último aqui, a última variável, vai pegar a última variável com o valor, o objeto 5. Então, para diferenciar, para pegar um objeto específico, um valor específico, precisamos mudar as variáveis. Cada variável tem que estar com um nome diferente. A exemplo, se quisermos pegar o baú objeto 1, baú 1, baú 2, baú 3, baú 4 e baú 5. Agora, queremos pegar o baú com o objeto 1. Colocamos baú 1, rodamos o código e pegamos objeto 1. Agora, queremos pegar o objeto 4. Só colocar 4, o nome dessa variável, chamada baú 4. Objeto 4. Então, na programação, seja em qualquer linguagem de programação, as variáveis sempre precisam colocar nomes diferentes. Precisa sempre colocar nomes diferentes para você pegar uma variável específica. Em Lua, existem dois tipos de escopos de variáveis, local e global. Para você que não sabe o que é escopo, o escopo na programação se refere à área do código onde uma variável ou uma função pode ser acessada e usada. É como se fosse o alcance ou espaço onde uma determinada parte do código é válida e pode ser utilizada. As variáveis globais em Lua são variáveis que podem ser acessadas de qualquer lugar do código, independente do escopo em que foram definidas. Diferente das variáveis globais, as variáveis locais em Lua são variáveis cujo escopo é limitado ao bloco ou função onde foram definidas. Elas são usadas para armazenar valores temporários que não precisam ser acessíveis fora desse contexto específico. Para declarar uma variável local, usa o prefixo local antes da declaração da variável. Por exemplo, criamos uma função chamada minha função. Colocamos uma variável global. Colocamos um valor, a exemplo 10, mas você pode colocar qualquer outro valor. Imprimimos essa variável, minha variável, e chamamos a função. Ele imprimiu 10, mas por que imprimiu 10? Porque a variável local, minha variável, está na função. Agora, se colocarmos print
ele vai dar nulo. Por que ele vai dar nulo? Porque essa variável aqui não é visível fora da função. Ou seja, minha variável é uma variável local que está no escopo dessa função. Está dentro dessa função. Então ela não pode pegar. Agora, se colocasse uma variável global, você não precisa colocar o local. Colocamos uma variável chamada minha variável global com valor 5. Você pode colocar qualquer valor nessa variável. É uma variável de exemplo. Colocamos aqui minha variável global, imprimimos minha variável global e ele imprimiu 5. Ele imprimiu 5 porque essa variável global não está no contexto do escopo dessa função. Então, por isso que você pode usar a variável global em qualquer situação, em qualquer lugar, sem você precisar do escopo. Então, a variável global você pode usar em qualquer lugar. As variáveis locais são usadas para definir um contexto, para definir um escopo, ficar no escopo da função. Então, ela vai funcionar na função. Em Lua, você nunca pode começar o nome de uma variável com um número. Os nomes das variáveis devem começar com uma letra entre A a Z. Podem ser minúsculas ou maiúsculas. Após o primeiro caractere, os nomes das variáveis podem incluir letras ou números. Há exemplo de variáveis válidas. Você também pode colocar esse símbolo. Você pode colocar a letra maiúscula ou minúscula, tanto faz. Agora, de inválidos. Para você saber o que são variáveis válidas e inválidas, um exemplo é pegar um print. Vou pegar uma variável aqui, a minha variável com letra minúscula, minha variável com letra maiúscula, minha variável com esse símbolo aqui que eu não sei o nome. Bom, aqui deu erro por causa que o script ele viu essa variável, no caso a linguagem ela viu essa variável inválida, e ela detectou, mesmo eu não colocando aqui no print, que essa variável é inválida. Eu vou só colocar aqui para comentar essa variável para não correr esse erro. Aqui, ó. Minha variável imprimiu minha variável com letra minúscula, minha variável com letra maiúscula, minha variável com letra minúscula, e coloquei esse símbolo aqui que eu não sei o nome, minha variável com letra maiúscula, primeira letra maiúscula, com esse símbolo aqui que eu não sei o nome, 10, 20, 30 e 40. Agora, se imprimimos as variáveis inválidas, como o erro já deu aquela hora ali, colocamos aqui no print ele vai dar um erro. Ele deu erro porque você nunca pode começar a variável com números. E também você nunca pode começar a variável com pontuações. A exemplo, com pontos. Só pode aquele ponto aqui, esse ponto aqui que eu esqueci o nome.
Aqui, outro erro aqui, ó. Nessas variáveis, ele deu erro. Como eu já expliquei anteriormente, as variáveis, elas armazenam os valores. Os valores que a variável armazena definem o tipo da variável. Em Lua, as variáveis são dinamicamente tipadas. Isso significa que o tipo da variável é determinado pelo valor que ela armazena. Então, não é necessário declarar explicitamente o tipo da variável. Ele é inferido automaticamente com base no valor atribuído. Em outras linguagens, como C++, você precisa colocar o tipo da variável. Já em Lua, você não precisa fazer isso. Basicamente, vamos criar aqui um exemplo. Variável do tipo nulo, do valor nil. Essa variável aqui, variável 1, é do tipo nulo, do tipo nil. Por quê? Porque ela tem um valor nil, um valor nulo. Essa variável aqui, variável 2, é do tipo número inteiro. Ela é do tipo inteiro, porque ela guarda um número inteiro, armazena o número inteiro. Essa variável aqui, variável 3, ela é do tipo float, porque ela guarda um valor do tipo float, que é um número quebrado. Essa variável aqui, variável 4, é do tipo string, porque ela armazena um valor string. Essa variável aqui, variável 5, é do tipo booleano ou boolean. Essa variável, variável 6, ela é uma variável do tipo table. Muita gente pensa que table não é uma variável, mas na verdade, em Lua, table é uma variável. Table, para você que não sabe, table é uma estrutura de dados flexível que pode ser usada com arrays, listas, dicionários, etc. Além dessas variáveis, esses tipos de variáveis, a variável também pode guardar funções. Além desses tipos, existem também variáveis que podem guardar funções. Aqui nessa variável 7, vamos fazer uma variável que guarda função. Vamos botar aqui nessa função o parâmetro a e b. Vamos rodar esse código e ele imprimiu 5. No caso,
a gente pegou essa variável, esse tipo de variável, que é a variável set, é do tipo função. E aqui nessa função colocamos o parâmetro a e b. Basicamente, os parâmetros são variáveis também, só que ela fica em funções. Aqui retornamos essa função a mais b. No caso, se eu botasse aqui, ela pegou essa variável a, no caso esse parâmetro a, e somou mais b, que é o parâmetro b. E se pegarmos, vamos botar aqui menos. Ele pegou, no caso, o script, né? Pegou o parâmetro a mais o menos o b, retornou o a mais menos o b. Basicamente assim. E aqui nessa variável, em print, pegamos a função, que é pegamos a variável, que é a variável set, colocamos os valores dessa função, 2 e 3, e assim fizemos. E assim o script ele retornou o a menos o b. Se eu botar aqui a vezes o b, ele vai retornar a vezes o b. Então basicamente é assim que a variável que guarda funções funciona. Você precisa fazer o nome da variável, fazer a variável e colocar uma função. Aqui em retornar, você não precisa colocar para retornar, você pode botar qualquer coisa aqui. A exemplo, se eu botar aqui, que é uma função normal, só que ela fica invariável. Se eu botar aqui olá, ela imprimiu olá. Por quê? Porque essa função, essa variável que guarda a função, tem um print olá. Eu botei aqui, print imprime olá, dentro dessa função. Então basicamente é assim que funciona os tipos de variáveis. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu like para incentivar a trazer mais vídeos. Até a próxima!